Saudações com a paz do Senhor, todos irmãos parelhenses. Eu vou gravar mais um vídeo. Esse vídeo vai ser o mesmo assunto do outro que eu falei sobre Neemias e Malaquias, né? Que Neemias era o livro que dava o contexto de Malaquias, né? Eu falei bem, peguei alguns estudos e coloquei para os irmãos verem e ver o meu ponto de vista em relação ao dízimo. Eu vou colocar aqui mais uns pontos em relação ao dízimo e mostrar que a justificativa que às vezes as pessoas falam para cobrar o dízimo, se a gente for analisar direitinho, não tem fundamento. Eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus. Eu quero fazer um vídeo rápido, que é no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, geralmente os líderes das igrejas, eles justificam isso, que tem que pregar o evangelho por toda criatura e é necessário que a pessoa tem que dizimar, e eles trabalham muito em cima dessa área, né? É uma das justificativas, né? Mas nós sabemos que o dízimo, você fazendo, entendendo aquele estudo passado de Neemias e Malaquias, o dízimo não é necessário você pagar, não precisa, é manipulação. Aí eu vou dar aqui mais alguns argumentos em relação que precisa investir. Eu estava fazendo umas pesquisas, as maiores religiões do mundo hoje, bem maior do que os evangélicos, no caso, né? Porque nós sabemos que o cristianismo ele se divide, né? Os cristãos romanos, tem os evangélicos, tem aquelas divisões que os irmãos sabem. Então veja bem, a religião muçulmana é a religião que cresce mais no mundo, mais no mundo. E o interessante é que os muçulmanos eles não cobram o dízimo. Os muçulmanos eles são ensinados para aquele, ensina assim, cada muçulmano, um exemplo, que eles tenham 85 ciclos de ouro, mais ou menos isso. Eles distribuem para os pobres 2,5%. Pega uma parte muito pequena e distribui para os pobres. Os muçulmanos eles trabalham assim, e é a religião que cresce mais no mundo, né? E outra coisa interessante que é os judeus. Deus se revelou para os judeus, ou seja, todo ensinamento de Deus, todo ensinamento de Jesus Cristo nós conhecemos hoje, porque Deus usou os judeus. Ou seja, os judeus eles creem em Deus de uma maneira, ele ensina as coisas de Deus de uma maneira, né, diferente dos evangélicos, mas eles são o povo que Deus escolheu, né? Então, eu vou ler, interessante como é que o dízimo, os judeus eles fazem com os dízimos. Olha, eu vou marcar aqui algumas coisas, eu vou ler para vocês como é interessante. Tem um código da lei judaica que eles ensinam a forma dos judeus dizimar, né? Eles se baseiam nas escrituras e se baseia a forma do judeu dizimar. O código da lei judaica. Eu tenho um aqui que eu não sei me expressar direito, mas é no versículo 34. Aí fala, ensina bem direitinho como é que os dízimos eu passei. Ou seja, eles ensinam assim que o dízimo ele não pode ser distribuído a uma congregação, né? Não pode ser distribuído a uma congregação ou para o sustento dos rabinos. O dízimo não é para isso. É o que eles ensinam para hoje, bem, e aí é um negócio interessante. Aí os judeus também, o dízimo ele faz o seguinte, porque o dízimo judaico eles fazem uma separação, tem um dízimo que é só para os pobres e os necessitados, que eles entendem que a maior obra que um ser humano pode fazer é ajudar um pobre necessitado. Eles pegam muitos versículos que Jesus fala, ali da Bíblia, que deixa bem claro que o maior bem que um judeu pode fazer, que um ser humano pode fazer, é ajudar a um pobre. Ou seja, tem um dízimo ali que é exclusivamente para os pobres. Então, geralmente quando ele vê alguma pessoa que precisa estudar e não tem condição de pagar a universidade, eles pegam aquele dinheiro do dízimo e
ajuda aquelas pessoas. E também tem outro detalhe. Quando um judeu ele não está passando por uma situação difícil, ele pode usar aquele dinheiro que no caso para ele era o dízimo para ajudar só, ele pode usar para ele mesmo. Então é coisa interessante. Aí eu estou falando desse assunto aqui, que é para a gente entender o quanto a gente são manipulados. No meu caso, eu era manipulado em relação ao dízimo. Se você estudar, pegar esse vídeo antes desse que eu fiz, em relação a Malaquias e Neemias, você vai entender, irmão, que os líderes religiosos ele manipulam a gente. A religião que cresce mais no mundo, eles não exploram os irmãos com os membros com dízimo com isso, não. Eles incentivam para ajudar os pobres e se sentir o desejo de ajudar de outra forma, sem forçar, sem nada. Então é muito interessante isso. Ó. Eu vou ler aqui mais algumas coisas que eu peguei desse documento aqui, desse documento de judaico. Que diz assim, ó, eu botei, os dízimos não devem ser usados em atos religiosos. Aí, doar aos pobres, né? Ajudar, por exemplo, ajudar um casal de jovens que vai casar, pode usar aquele dinheiro para ajudar aquele casal que vai casar e não tem condição, né? É permitido usar o dinheiro, né? E eles cobram o salário líquido, ou seja, eles ensinam o salário líquido do dízimo, né? Líquido, não é que nem as igrejas ensinam, né? As igrejas querem que o cara receba um salário mínimo e tira os 10% do salário mínimo, não, mas eles ensinam que depois que pagar as despesas, as necessidades da gente, o que sobrar é que a pessoa tira o dízimo, né? Porque eles entendem assim, que devido ao tempo não existe mais, eles ensinam o dízimo, porque eles são judeus. Eles são judeus, eles querem da mesma forma que eles acreditavam há 2000 anos atrás. É diferente dos cristãos. Ou seja, aí eles acreditam que o templo foi destruído, não existe mais. A tribo de Levi não tem como comprovar que um judeu é levítico nos dias de hoje, né? Então, irmãos, é muita manipulação. Eu queria pedir para o irmão, se puder, irmão, clicar com o joinha que eu vou tentar fazer mais vídeos. Ou seja, aí se você pegar o estudo de Malaquias, o que eu fiz primeiro do que esse, de Malaquias, e que prova que o contexto de Malaquias está lá em Neemias, e ver as observações da forma que essas igrejas que crescem muito mais do que as igrejas evangélicas, eles não usam o dízimo, né? Então, geralmente as pessoas dizem assim, não, mas tem que dizimar que é para como é que vai ter o sustento dos templos, né? Aí, dessa forma ele vai manipulando a pessoa. Então, eu agradeço os irmãos, né? Hoje mesmo eu vou gravar tudo sobre a igreja, né? Se é necessário ir para a igreja, sobre o templo, né? Então, Deus abençoe os irmãos. Olha, irmão, tudo que eu estou fazendo aqui, eu busco, irmão, que eu me esforço. Hoje, graças a Deus, Deus colocou em nossa mão uma maneira da gente adquirir conhecimento que antes disso aí não tinha como a gente conhecer. Não tinha como. Ou se você quiser saber o assunto do dízimo, que nem no caso que esse assunto que eu estou falando, que eu falei nesses 2 estudos, você procura as fontes, os teólogos, os pesquisadores do mundo inteiro, na sua casa, sem sair da cadeira ali. Você procura as pessoas mais gabaritadas e capacitadas, né? Você descobre quem está lhe manipulando, aqueles que são sinceros, né? Então eu acho muito bonito a forma dos judeus. Eles são sinceros, irmão. Eles são sinceros. Eles são sinceros. Eu aconselho que vocês procurem na internet a forma que os judeus dizimam, né? Como é que os muçulmanos dizem? Para que saber? Para que as pessoas que não forem manipular, que você precisa, que é obrigado, você dizer, não, se eu só ajudar como Jesus mandou, ajudar os pobres que nem Jesus mandou, e ajudar da forma que eu puder, sem ser forçado, né? Eu estou fazendo o correto, eu estou fazendo o que Jesus mandou, ajudar os pobres. O que o apóstolo Paulo mandou, incentivar a fazer o quê? Contribuir para ajudar os pobres, né? Então Deus abençoe. E os irmãos, a hora que eu vou me esforçar para fazer outro vídeo hoje sobre a igreja, né? Se é preciso cabe para o templo, né? Se os templos, Jesus mandou construir templo, né? Então Deus abençoe.